Bom, vamos falar agora sobre as functions, tá, em PostgreSQL, ou funções, tá, no PostgreSQL, também conhecida como Stored Procedures, ou procedimentos armazenados em outros sistemas gerenciadores de banco de dados. O que vem a ser essas funções ou essas Storage Procedures? São funções, são procedimentos, né, que são criados, implementados no servidor de banco de dados, tá? E aí a aplicação ela chama esse procedimento, ela chama essa função para ser executada dentro do sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, dentro do lado servidor da minha aplicação, se eu estiver trabalhando com a aplicação em camadas, tá? Então lá na minha aplicação eu falo, ó, executa para mim a função XPTO. Então essa função XPTO ela vai estar definida lá no meu sistema gerenciador de banco de dados, e ela vai lá e executa essa função XPTO, tá? Então functions, tá, conhecidas também como Stored Procedures, tá, ou procedimentos armazenados, são procedimentos que são implementados no servidor de banco de dados, como eu disse, que contém código para executar uma determinada ação ou mesmo uma transação no banco de dados, tá? Então eu posso criar uma function, né, ou uma função para inserir um determinado dado, para excluir um determinado registro, para fazer alteração em um determinado conjunto de dados. Posso criar um procedimento para executar uma determinada alteração em um conjunto de tabelas, por exemplo, tá? Portanto, functions são trechos de códigos que estão implementados no meu banco de dados. Então eu implemento esse código no meu banco, e aí quando eu quero executar, minha aplicação vai lá e chama essa programação que eu fiz, tá, no meu banco de dados. Então, o sistema gerenciador de banco de dados já possui algumas funções prontas ou algumas funções embutidas, como a sum, ABG, max, ou seja, a sum retorna somatório, ABG retorna média, max retorna o valor máximo. Isso a gente já viu na disciplina de fundamento de banco de dados. Porém, esses permitem que nós possamos criar as nossas próprias funções. Então, eu posso criar minha própria função. Eu posso criar uma função dependendo do que eu desejo que ela retorne ou não para mim. Qual é a ação que eu desejo qual é a ação que eu desejo que ela execute para mim no meu banco de dados. Essas funções serão implementadas e executadas no banco de dados. Quando isso ocorre, dizemos que a lógica do negócio encontra-se lá no servidor para aplicações em camadas, tá? Qual é a sintaxe de uma function, tá? Então, qual é a sintaxe para a construção de uma function? Então, aqui eu tenho, ó, na linha 1, create or replace function, o nome da função e os parâmetros, tá? Vamos entender essa linha aqui, a linha 1. Eu posso criar ou eu posso substituir, replace a função, tá? E o nome dela. Porque se eu der só create e não der o replace, se eu fizer alguma alteração no corpo da minha função, ela vai dizer que já existe esse objeto function com esse nome, e ele não vai aceitar ter no banco de dados dois objetos com o mesmo nome. Então eu coloco o replace para mim não precisar estar criando uma nova função quando eu quiser atualizar essa função, tá? O nome da função, tá? E o parâmetro, definir qual é o tipo de parâmetro que eu quero passar, tá? Então uma função ela pode receber ou não parâmetros. Se ela não receber parâmetros, eu vou só abrir e fechar parênteses. Se ela for receber parâmetros, eu defino qual é o tipo de parâmetro que ela vai ter. Na linha 2, o tipo de retorno que ela vai ter, né? Então, returns tipo retorno, tá? Essa palavrinha as aqui para definir um alias do retorno. Declare, onde eu vou estar declarando as variáveis locais da minha função, tá? As variáveis que eu vou estar utilizando dentro da minha função. Begin e end, tá? Begin e end, elas definem aqui o corpo da minha função, tá? Todo o conteúdo da minha função vai estar dentro desse begin e end, ou seja, o que eu vou estar desenvolvendo dentro dessa função, tá? E aí a language, né? Tá? A language que eu vou estar usando define a linguagem aqui que eu vou estar utilizando, ok? Então essa é um corpo, né, vamos dizer assim, é um esqueleto padrão de uma function, tá?
Então vamos implementar a nossa primeira function aqui, ó. Vamos implementar com vocês, tá? Gostaria que vocês fizessem essas implementações que estão nesse material como exercícios, tá, de fixação aí para o curso de vocês. Então vamos lá, create function, tá? O nome da função somar. Veja que eu não usei o replace aqui. Eu vou criar só uma vez, eu não vou alterá-la, tá? Se eu quiser alterar, eu tenho que dropar essa função. Então eu tenho que dar um drop function somar se eu quiser alterar. Ela não vai permitir que eu crie novamente. Eu vou passar dois parâmetros, tá? Vou passar o parâmetro número do tipo inteiro, perdão, número 1 do tipo inteiro e número 2 do tipo inteiro. E eu vou retornar um inteiro, tá? E qual que é o corpo da minha função? Tá aqui, ó, delimitado pelo begin e pelo end. Então eu vou retornar, return, número 1 mais número 2. Então ele vai pegar o parâmetro que eu for passar aqui em número 1 e o parâmetro que eu for passar aqui em número 2, nessas variáveis, número 1 e número 2, que é do tipo inteiro, eu vou fazer a soma desses dois números, tá ok? E a linguagem que eu estou usando é a linguagem padrão do PostgreSQL, que é o PL, tá? PL, PG, SQL. Tudo bem? Bom, vamos executar a nossa primeira function, tá? Como é que eu faço para executar essa function? Dentro do meu carry, tá? Dentro do meu carry, eu já criei a function foi criada com sucesso, tá? Visualizei essa function, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que eu visualizo essa function. Eu simplesmente dou select o nome da função entre parênteses separado por vírgula os parâmetros que eu estou passando. Então eu estou passando o parâmetro 2 e o parâmetro 3. Então o número 1 vai ser 2 e o número 2 será 3. Quando eu mando executar isso aqui, ele traz para mim como resultado o valor 5, tá? Então eu executei essa soma dentro da função somar, tá bom? E aí ele traz esse retorno para mim.